Como o vaso que ele fazia de barro nas mãos do oleiro se quebrou, tornou-o a fazer dele outro vaso segundo bem pareceu seus olhos faziam. Amém, irmãos? Amém. Preste atenção. A palavra do Senhor, a história da Bíblia nos diz que a nação de Israel estava vivendo períodos distantes de Deus por causa das suas apostasias, por causa dos seus pecados. Eles estavam trocando a soberania de Deus por deuses pagãos. Eles estavam trocando a honra, a glória de Deus incorruptível por deuses corruptíveis que nada veio, nada podiam apalpar, não tinham mão, não tinham pé, e eram estátuas feitas por mãos de homem. Então a Bíblia nos diz que o rei Manassés, o rei de Israel, filho do rei Jeoaquim, ele destruiu os altares do Senhor, ele quebrou os altares que foi erguido pelo Senhor, e então ele causa uma rebelião contra o Senhor nosso Deus. Então agora a nação de Israel está distante dos propósitos do Senhor. Então agora a nação de Israel, eles estão distantes do agir e do trabalhar de Deus e do cumprimento das promessas que o Senhor tinha feito para Israel. Agora a história da Bíblia nos diz que por causa disso, Deus resolve trazer a nação de volta para si. Deus resolve trazer a nação de Israel de volta aos seus propósitos. Então ele decide levantar uma criança, um jovem por nome de Jeremias. E agora Deus olha para Jeremias e diz: Jeremias, eu vou te levantar como grande profeta nesta geração, como grande profeta nesta nação. A Bíblia nos diz que Jeremias, ele indagou o chamado de Deus. Ele não queria receber o chamado que Deus tinha para a sua vida. Mas então, quando ele indagou a Deus, dizendo: mas Deus, eu sou uma criança, como que eu vou dizer o que o Senhor quer que eu diga? Então Deus olhou para Jeremias e disse: Jeremias, não digas que eu sou uma criança, porque aonde eu te enviar, você vai, e ao que eu mandar você dizer, você vai dizer, porque eu te constituí por profeta sobre as nações. Agora a Bíblia nos diz que quando Deus levantou Jeremias para conscientizar ao povo, a nação de Israel, de que eles deveriam retornar para si, de que eles deveriam voltar ao seu propósito, cair na sua sã consciência e reconhecer a soberania de Deus. E agora então, no capítulo de número 18, a Bíblia vai nos dizer que Deus envia a Jeremias uma palavra, uma mensagem, uma parábola simbólica de impacto, para que a nação de Israel, eles pudessem cair em si e reconhecer a grandeza do Deus vivo. Agora a Bíblia nos diz que Deus envia uma parábola, uma mensagem a Jeremias, dizendo: Jeremias, levanta-te e desce a casa do oleiro. E esta parábola no Antigo Testamento não existe outra igual a esta, que seja tão clara e tão abrangente. Então estava claro para Jeremias entender o que é que Deus queria que ele entendesse para entregar para a nação de Israel. Agora a Bíblia nos diz que Jeremias, ele recebeu a palavra do Senhor dizendo: levanta-te, desce a casa do oleiro, porque lá eu lhe farei ouvir as minhas palavras. Agora Jeremias está aprendendo a primeira coisa que Deus queria que ele aprendesse, que é ouvir a palavra de Deus. Você sabia que os atributos da vida estão em ouvir? Você sabia que os princípios das coisas nesta vida estão em ouvir? A Bíblia nos diz que nós precisamos estar ardicos para falar, mas sempre aptos para ouvir. A Bíblia também nos diz que quando nós ouvimos a voz de Deus, nós somos bem-aventurados. A Bíblia vai dizer que quando nós ouvimos, nós paramos para ouvir, nós renovamos a nossa fé, porque a Bíblia nos diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Agora a Bíblia também vai dizer que quando nós paramos para ouvir a voz de Deus, lá no livro de Deuteronômio, capítulo de número 28, se você abrir a sua Bíblia comigo, você vai ver que quando nós ouvimos a voz de Deus, nós somos mais do que bem-aventurados, porque a Bíblia nos diz que se nós ouvirmos a voz de Deus atentamente, nós seremos exaltados sobre todas as nações. Se nós ouvirmos a voz de Deus, as bênçãos do Senhor nos alcançarão. Nós seremos benditos na cidade, nós seremos benditos no campo, nós seremos benditos, nosso fruto,
da nossa terra. A Bíblia nos diz que nós seremos benditos ao entrarmos e ao sairmos. A Bíblia nos diz que quando nós decidirmos ouvir a voz de Deus, o Senhor nosso Deus nos colocará por cabeça e não por cauda. Quando nós decidirmos ouvir a voz de Deus, o Senhor nos exaltará sobre todas as nações e nós estaremos por cima e não por baixo. Mas você sabia que tem muita gente dentro da igreja que está rejeitando ouvir a voz de Deus? Você sabia que nesta noite você é um bem-aventurado por estar dentro da casa de Deus ouvindo a voz do Senhor? Sabe por quê? Você poderia estar no cinema, você poderia estar na pizzaria, você poderia estar fazendo tantas outras coisas mil, mas você decidiu nesta noite descer a casa do oleiro, levantar a mão e dizer: Deus, eu preciso ouvir a tua voz. Você é um bem-aventurado. Jeremias agora aprendeu a ouvir a voz de Deus. Agora a Bíblia vai dizer que Jeremias, depois de ouvir a voz de Deus, ele acatou a voz de Deus, ou seja, ele obedeceu a voz de Deus. A Bíblia nos diz: então desci a casa do oleiro. Quando ele está dizendo então desci a casa do oleiro, ele está dizendo: eu acatei a ordem que me foi dada, eu obedeci a voz que eu ouvi, eu fiz menção, eu reconheci a soberania de Deus. E era isso que Deus queria que a nação entendesse. Deus queria obediência do povo para ele. Então Jeremias, ele relata, ele narra a história dizendo: então eu desci a casa do oleiro. Você sabia que o crente que obedece a voz de Deus, ele também é bem-aventurado? Porque tem muita gente que até ouve a voz de Deus, você sabia? Tem muita gente que até é capaz de entender o que Deus está querendo dizer, mas ela não é capaz de obedecer, pastor Marco Aurélio. Ela não é capaz de acatar, ela não é capaz de reconhecer a voz de Deus e obedecer. Mas Jeremias obedeceu a voz de Deus. Preste bem atenção, porque nós somos muito bem-aventurados quando nós obedecemos a voz de Deus. Uma vez Moisés, na frente do mar, ele olhou para o mar, o exército de Faraó estava atrás dele. Aí de repente ele indagou a Deus dizendo: Deus, e agora? O exército de Faraó está atrás de mim, o mar está na minha frente. O que é que eu vou fazer, Moisés? E o que é que tu tem na tua mão? Eu tenho uma vara, eu tenho um cajado, Senhor. Então por que tu clamas a mim? Toca nessas águas e o mar vai se abrir. Agora imagine se Moisés, ele decide não ouvir a voz de Deus, ele ia morrer ou afogado ou pelas mãos do exército de Faraó. Mas ele decidiu obedecer a voz de Deus. Ele atravessou o mar do percebo. Do outro lado ele cantou o hino da vitória dizendo: só o Senhor é Deus. A Bíblia nos diz que quando nós obedecemos a voz de Deus, nós somos mais do que bem-aventurados. Eu me lembro como se fosse ontem. Irmãos, eu era viciado, traficante, não valia nada, minha cara vivia cheia de maconha, roubava, e não era inútil, eu não prestava para nada, sem vergonha. Mas eu me lembro que um dia minha mãe decidiu aceitar Jesus. Ela decidiu levantar as suas mãos cansadas e reconhecer a grandiosidade do nosso Deus. Eu me lembro que uma vez, irmão, lá em casa era uma prova terrível, era só dificuldade. Pensa naquela aprovação, era arroz, farofa e ovo, quando tinha ovo para comer. Eu me lembro, irmão, que ela aceitou a Jesus lá na igreja do pastor Laércio, pastor Sérgio Cunha. Quando ela aceitou a Jesus, ela recebeu uma proposta de emprego para trabalhar numa empresa muito bem sucedida no centro de Rio das Ostras. Ela aceitou a proposta, ficou feliz, ficou alegre, porque ela ia sair da prova. Ela olhou para toda a situação, chegou na igreja toda feliz: irmã, agora só vou poder vir na igreja no culto de domingo, porque eu recebi um emprego, eu recebi uma proposta de emprego, eu vou agarrar essa oportunidade. E ela agarrou a oportunidade. Mas quando foi no culto de domingo, quando ela chegou na igreja, a missionária Rosa veio marchando em direção dela, colocou o dedo na face dela e disse: mulher, larga desse emprego, porque se você continuar nesse emprego, tu vai perder a vida do teu filho, porque não vai ter ninguém para buscar pela vida dele. Tu é a única coluna na tua casa, mulher. Larga disso, abre mão disso. Eu me lembro como se fosse ontem que ela catou, ela obedeceu, ela largou do emprego, continuou na prova, continuou comendo arroz, farofa e ovo. Mas preste atenção, irmão, hoje a minha mãe, ela continua chorando, mas não é de desgosto, não é de infelicidade. Agora ela chora de saudade, porque às vezes quando ela me liga: ei, meu filho, como é que tá, mãe? Eu passei pelo Espírito Santo, fui em Belo Horizonte, na capital, e quando eu voltei me fizeram um convite para ir em São Paulo.
aqui pregando para o povo abençoado, porque vale a pena obedecer a voz de Deus. Levanta a tua mão, enche o teu peito de graça, abre a boca, solta o pino. Cadê os crentes vitoriosos? Cadê os crentes que obedecem? Cadê você? Levanta a mão. Eu quero ver você adorando. Cadê a boca para? Isso quando nós decidimos ouvir a voz de Deus e obedecer. Se você entrou nesta reunião nesta noite e você entrou disposto a ouvir a voz de Deus, ouça a voz de Deus, guarda os mandamentos, cumpra, faça, porque Deus vai te dar vitória. Deus vai limpar a tua casa, Deus vai virar teu cativeiro, você vai viver uma virada na tua vida. Levanta a tua mão, abre a boca para adorar a Deus. Aleluia, maravilha de Deus, glorifica a igreja, glorifica, aleluia, glorifica porque o Espírito Santo de Deus está nesse lugar, aleluia, sem demoras, aleluia. Eu gostaria de estar estendendo a oportunidade à pastora Arlete, aleluia, para trazer aqui uma palavra, ou distribuir aqui a oportunidade a algum obreiro que vem com a senhora.